Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Me parece que nós paramos aí na página 48, onde nós vamos iniciar a falar sobre regras gerais de hermenêutica bíblica, né? A hermenêutica, como temos aprendido, é a interpretação, as regras, a forma de interpretar corretamente o texto. E para isso tem alguns elementos, algumas ferramentas que já temos conhecido e ainda tem outras que nós vamos conhecer. Esse nosso estudo, eu já falei para vocês que é um estudo assim bem... ele é principiante mesmo, ele é básico. O estudo da hermenêutica, ele se aprofunda muito, ele vai bem mais longe, mas esse pouco que nós temos aprendido já dá-se uma luz, já joga uma luz naquilo que a gente nem fazia ideia que existia e facilita muito a forma de a gente entender o texto, né? A gente conseguir ler e entender o texto. E aí tem uma regra muito importante, tá? Que nós vamos começar a ver aqui, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso aqui é interessante porque a gente consegue, na própria Bíblia, encontrar explicações que vão nos levar a entender determinado texto. Então a gente está lendo um texto e às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente quer saber um aprofundamento melhor sobre aquele assunto. E o primeiro lugar onde a gente vai encontrar a explicação para esse texto é a própria Bíblia. É bem verdade, como nós vimos, tem outros meios, tem outros recursos, como dicionário, como concordância, como chave bíblica. Tem outros meios de se entender a Bíblia, mas o primeiro lugar que nós vamos buscar informações sobre um texto bíblico é na própria Bíblia, tá bom? E isso aí a gente aprende com facilidade. Depois ele vai falar sobre fugindo da interpretação particular. Isso aqui também é muito importante, porque o texto ele já tem um significado que ele é baseado num assunto geral que ele está inserido. O texto bíblico ele tem uma motivação, ele tem um direcionamento, e a gente não pode simplesmente pegar um texto, um versículo e dar uma interpretação particular para ele. É bem verdade que a gente pode fazer aplicação, né, como aprendemos em homilética, a aplicação do texto, mas a questão da interpretação, a gente não pode ficar tendo uma interpretação particular, né? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Aqui nesse texto ele fala assim: ao fazer uso arbitrário da palavra de Deus, muitos têm se feito hereges. As heresias, elas surgem justamente a partir de uma interpretação equivocada de um texto bíblico. Então, as seitas, elas surgem geralmente falando a respeito de um anjo, porque apareceu um anjo, porque veio uma mensagem, e sempre essas invenções, a maioria das seitas, elas pegam algum texto, alguma situação bíblica e faz uma interpretação particular. E é muito perigoso isso aí, a gente deve ter cuidado e deve fugir desse tipo de coisa. Fala, Arthur. Amém. Não, a pergunta. Eu estava com essa dúvida sobre a relação ao Antigo Testamento.
quem tem a melhor interpretação são os judeus em relação ao Antigo Testamento? Olha, a melhor interpretação é a interpretação que conduz a Jesus. O judeu, ele não reconhece Jesus. Então, se for olhar por esse lado, a interpretação do judeu ela é falha, porque a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. A Bíblia aponta para Jesus e o judeu simplesmente não aceita Jesus, não reconhece Jesus. Então a interpretação dele, na verdade, é falha. O que acontece é o quê? Que o Antigo Testamento, a Torá principalmente, foi dada para o judeu e eles fazem a interpretação daqueles textos, né, baseado na sua cultura, no seu modo de vida. Então eles discutem, interpretam ali a forma com que Deus se revela a eles. Mas essa revelação, ela na verdade ela fica manca, porque a revelação ela é progressiva e ela vai até Jesus e eles ficaram no meio do caminho, tá bom? Então a interpretação correta é aquela interpretação que sempre coloca Jesus no centro. Toda a escritura ela vai sempre apontar para Jesus, ok? Ó, nesse item que nós estávamos lendo, tá? Ele termina falando assim, ó, o apóstolo Pedro nos exortou dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? Ou seja, o texto ele tem uma motivação certa, ele tem um endereço certo. Ah, então não vai servir para nós, para outras pessoas? Serve. Os princípios servem, a forma de Deus agir serve, né? Porque Deus não muda e através dos tempos ele sempre trata com o ser humano da mesma maneira, tá bom? Então, nesse sentido é que nós devemos nos orientar, mas não devemos dar uma interpretação diferente daquela que o autor desejou que fosse obtida. E aí ele vai falar agora sobre examinar as escrituras, tá? Examinar é analisar, tá? Examinar é verificar, ir a fundo, é pesquisar, é ler, né, com desejo de entender, tá bom? Então Jesus, ele falou isso para os seus discípulos em João 5:39, tá bom? E no segundo parágrafo aí, ele fala assim: quando nos convertemos a Cristo, chegamos com muitas ideias fixas em nossos pensamentos. Então, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, a nossa família, a cultura que tivemos, aquilo a gente traz para o Evangelho. Tais ideias vinham de nossos pais ou de algum credo religioso qualquer. E isto influencia no contato com a Bíblia Sagrada. Essas ideias devem ser colocadas de lado a fim de vivermos em novidade de vida. Quem vem para Jesus é nova criatura. Então é tudo novo, é um novo aprendizado, é um crescimento, é o desenvolvimento. Então o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, ele fala que a gente principia a nossa vida cristã com leite, né? Tomando o leite. Ele está comparando, fazendo uma comparação com uma criança, que a criança ela não come alimento sólido. Aqui, o bebezinho, né, novinho, ele não come alimento sólido, ele começa com líquido, ele começa com leite, né? E o apóstolo Paulo tem um momento que ele fala assim, admiro vocês, já agora com tanta experiência, eu achei que vocês já podiam comer o alimento sólido, mas não, vocês ainda precisam do leite, né? Vocês já deveriam ser mais maduros. Então, esse desenvolvimento, né, a gente começa a se desenvolver no Evangelho e precisa largar dos vícios, dos entendimentos que tínhamos antes de conhecer a Jesus, tá bom?
Agora que você encontrou a verdade, não tente dominá-la com ideias errôneas que foram fixadas num passado da sua mente. Em Cristo, tudo se fez novo. E isso é muito importante, tá bom? Aí ele vai fazer um comentário aqui que eu sempre falo sobre isso. Quando a gente lê essa passagem de João, capítulo 5, versículo 39, é uma tendência errônea. Presta atenção nisso. É uma tendência errônea da gente entender, pensar, imaginar que Jesus está mandando examinar as Escrituras. Então está escrito lá, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí Jesus fala, e realmente são elas que de mim testificam. E Jesus está dando ali uma bronca, uma chamada de atenção nos judeus, dizendo para eles, olha, vocês examinam as Escrituras. Vamos achar aqui, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí no 40 ele complementa, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus está falando assim, olha, vocês examinam a Escritura porque vocês entendem que nela tem a vida eterna. E as Escrituras que vocês entendem ter nelas a vida eterna testifica de mim. Mas vocês não querem vir a mim para poder ter vida. Então Jesus não está mandando eles examinar a Escritura. Jesus está fazendo uma constatação. Está analisando. Olha, eu tenho visto que vocês examinam as Escrituras. Legal, tá bom. Pode examinar. Mas Jesus não está mandando ninguém examinar as Escrituras. E a gente lê esse texto com esse pensamento errado. A gente lê esse texto pensando o quê? Olha, Jesus mandou examinar as Escrituras, hein? A gente costuma pensar, né? E às vezes falar assim, temos visto às vezes as pessoas usar essa maneira de se expressar, mas não, Jesus não está mandando. Não é que não é para examinar, claro que é. Mas Jesus ele está constatando que aqueles judeus, eles examinam as Escrituras, porque eles entendem que lá tem a vida eterna. E Jesus fala, eu sou a vida eterna, e vocês não me querem. Esse é o significado e o sentido daquele texto. Então, precisa ler com atenção, entendendo o significado das palavras, observando as vírgulas, para poder ter um entendimento correto do que está sendo dito, tá bom? Usando a Bíblia para explicar a Bíblia. E aqui é interessante, para entender a Bíblia, o leitor tem que ler a Bíblia. Isso aqui parece uma redundância, mas não é redundância. É uma realidade, é um fato. Ontem eu achei interessante, né? Eu creio que os irmãos tenham observado a pregação que fizemos ontem, lendo um versículo e apontando na Bíblia a ocorrência daquele assunto. Buscando na Bíblia a ocorrência referente àquilo que nós lemos, um trecho de um versículo. Por que isso, irmão? Porque a própria Bíblia sustenta o que você lê numa determinada parte da Bíblia. E aqui é importante nós termos em mente que as referências da Bíblia, quando falamos em referências, estamos falando daqueles versículos que aparecem no rodapé da Bíblia, ou aparece na lateral da Bíblia, ou aparece ao centro, Quando tem duas partes de texto assim, às vezes aparece bem no centro uma tira onde tem versículos ali.
E, por exemplo, você lê o versículo 1 e procura lá nas referências se o versículo 1 está lá. Porque às vezes ali tem textos que vai trazer o contexto, vai enriquecer o contexto daquilo que você leu. E isso é importante para melhorar o entendimento, para dar crescimento, né? Para aprofundar o entendimento, a ideia a respeito daquele assunto, tá? Então, a própria Bíblia explica a Bíblia, tá? Então, nós precisamos nos habituar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia com atenção para melhorar o nosso entendimento. É certo dizer que existem muitos livros bons, no entanto, nenhum deles pode substituir a leitura bíblica. A Bíblia se explica por si só. Por isso, Paulo quis dizer quando escreveu, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Né? Observe que é a Bíblia quem revela o mistério entre o primeiro e o último Adão. Então, é o primeiro e o último Adão porque está se referindo a Jesus, né? E Paulo ele fala sobre isso, né? Que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. Amém? Glória a Deus. Maravilha, então. Queridos, se vocês quiserem fazer alguma observação, perguntar, tiver alguma dúvida, não deixa passar não, tá? É só sinalizar aí que a gente faz a pausa. Agora aqui outra coisa muito importante. Leia a Bíblia no seu sentido usual e comum. Está muito na moda as pessoas quererem alegorizar o texto bíblico, tá? A Bíblia, a primeira forma de nós lermos a Bíblia é na forma literal. O que é ler na forma literal? Laranja é laranja mesmo. Cego é cego mesmo. Não é uma invenção, uma poesia, um eufemismo. O primeiro sentido, a primeira maneira de ler o texto é na forma literal. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A primeira maneira é o que ele vai tratar aqui, ó. Nunca dê a tudo uma simbologia que não existe, a não ser em suas próprias ideias. Seja fiel ao texto, nunca ultrapassando as barreiras. Não devemos acrescentar nem diminuir, tá? E aí ele vai fazer alguns comentários que vai trazer justamente esse sentido, tá? Eu vou só pegar lá no final, na metade, aí ele fala assim, olha, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, quando ele fala aqui toda a carne, né, essa carne não é a carne que eu comprei no açougue hoje. E a gente consegue entender isso porque a gente tem uma certa noção, né? A gente tem uma certa noção. A gente vai entender pelo contexto desse texto o que essa palavra carne ela vai significar, tá bom? Entendemos? Cadê? A palavra carne não pode ser entendida como aquilo que se compra no açougue. Tanto o texto como o contexto deixa claro que se trata de pessoas. O sentido exato do texto é que as pessoas se haviam corrompido diante de Deus, isto é, entender a palavra no seu sentido usual e comum, tá bom? E depois ele vem ainda com outro texto interessante. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí essa palavra aborrecer leva muitas vezes as pessoas a interpretar errado, né? Entendemos que a palavra aborrecer no texto, em foco, não significa desprezar a ponto de abandonar ou irritar. Amar, mas amar mais que, né? Então, assim, se alguém vier a mim e não aborrecer
a sua família, né, que ele se relacionou aqui, significa o quê? Se amar mais a sua família do que a mim, não é digno de mim. É esse o sentido, né? Jesus vem aí em primeiro lugar nesse caso aí. O Senhor Jesus quis dizer que se você amar seu pai ou a sua mãe mais do que a Deus, então você não é digno dele. É esse o significado, tá bom? Análise do texto. O dicionário Aurélio define como conjunto de palavras ou de frases escritas, né? Define o texto como sendo um conjunto de palavras ou de frases. Portanto, quando abrimos a Bíblia para ler a qualquer trecho, obrigatoriamente temos que começar pelo texto. No assunto em foco, texto é a passagem ou trecho bíblico que vai ser lido, estudado e analisado pelo hermeneuta. O vocábulo texto deriva-se do latim, bom, aí ele vai entrar no significado da palavra texto, tá? Então, a importância de ler o texto com atenção, observando a pontuação, buscando o sentido das palavras para enriquecer o entendimento, para melhorar o entendimento. Tem palavra difícil? Procura o significado. Não deixa passar batido as palavras difíceis, não, tá? Então, o estudo ele precisa ser minucioso para que não sejamos pego na contramão aí, né? Às vezes a pessoa fazer uma pergunta aí e a gente ficar perdido. Então, precisa analisar, tá bom? Análise do contexto. Há um antigo ditado que diz o seguinte: texto divorciado de contexto se torna em pretexto. Portanto, nunca se deve tomar textos isolados, evitando assim heresias na igreja. Então, a gente já comentou aqui num outro momento essa situação, né, que antigamente as pessoas gostavam, pegavam versículos assim, isolados e utilizavam em festividades, utilizavam em ocasiões específicas, né? E muitas vezes era colocado de forma equivocada, o que acabava desvalorizando aquele trabalho, porque aquele versículo ele estava encaixado de forma errada. A pessoa fez uma interpretação equivocada e aí, infelizmente, ficou ruim, tá? É preciso analisar. Como foi visto na sessão anterior, a palavra texto significa tecido e contexto é tudo aquilo que está entretecido com o tecido. O estudo do contexto analisa as razões que levaram um redator a inserir um texto num determinado local do seu escrito, tá bom? Então, o contexto pode se entender também como o comentário que precede ou segue um texto. Então, sempre que falamos de contexto, estamos falando de texto que está ele no seu sentido mais completo, o que vem antes ou o que vem depois daquele texto que a gente está levando em consideração, né? Então, por exemplo, a gente não precisa, quando vai pregar, ler um texto enorme, ficar gastando lá 5, 10 minutos para fazer a leitura de um texto. Não há necessidade. Né? Às vezes o tempo da mensagem ele já é escasso. Aí você vai ler um texto lá de 15, 16 versículos, é inviável, porque você vai querer ler o texto, aí depois que lê o texto, conforme você começar a falar, você vai lendo tudo de novo o texto, para poder explicar. E não precisa. Se você tem um trecho daquele texto que você quer focar, então você precisa decorar aquele texto. Aquela história precisa já estar no seu coração. Mas, irmão, como que faz isso? Leia o texto. Mas eu li. Quantas vezes?
Ah, eu li umas 2, pouco. Lê 3, lê 4, lê 5, lê 8, lê 10 vezes, observando, interiorizando, sabe? Vai mastigando aquilo, deixa o Espírito Santo falar com você. E aí, daqui a pouco você está contando aquela história. Se for o caso, até chama a esposa, o marido, o filho, a mãe, sei lá quem, e conta para ele aquela história, tenta contar aquela história. Que é para a pessoa analisar e você ter a ideia se você pegou mesmo o sentido ali, se você está com a palavra. Porque isso vai ser bom. Você vai guardar aquela história, você vai interiorizar aquele texto e na hora da pregação, você vai ler apenas a parte A do versículo. Você vai ler apenas a parte B do versículo. Você vai ler um pedacinho do versículo, mas você não vai deixar a igreja só com isso. Você vai trazer para a igreja. Irmãos, esse texto aqui, ele vem na sequência e aí você vai contar a história, como aquilo começou, né? Os personagens, o que aconteceu, até chegar naquele ponto, desencadear naquela situação, né? Porque quando você lê, você fica um negócio amarrado, deixa aquele negócio meio engessado, sabe? Aquela coisa quadrada. E quando você cita, você está despojado, você está solto. É aquele negócio que é funcional, você vê que realmente está bacana, que está andando, e aí é maravilhoso, tá bom? Então, a leitura é muito importante, o contexto, ter o entendimento geral daquele assunto é a melhor coisa. Então, o contexto ele pode envolver 2 ou 3 versículos antes ou depois, mas ele pode envolver mais de um capítulo ou até outros livros da Bíblia para poder apoiar aquele assunto ali. O contexto, ele pode ser grande, ele pode ser curto, como nós aprendemos, ele pode ser imediato, mas ele pode ser longínquo também, tá? Depende de uma série de coisas aí. A maioria dos erros doutrinários que a teologia chama de heresia origina-se em textos isolados do seu contexto. Contexto é todo em que aparece o texto, é o todo em que aparece o texto. Deve ser observado o que diz antes e depois do texto escolhido. Um dos maiores erros é escolhermos um texto e não estudarmos o seu contexto. Daí resultam muitos erros nas pregações. Isso aí realmente é triste, acontece muito, né? É algo que se repete, né? Algo que se repete aí ao longo da história, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Deixa eu ver. Aqui ele vai falar, vai dar alguns exemplos a respeito do contexto, mas eu quero ir lá para a página 52, que vai falar das regras do contexto, tá? Aí, depois vocês podem até ler esse pedaço aqui das regras do contexto, mas eu quero pegar aquele texto que eu mandei para vocês, né? Aquele texto que eu mandei aí para vocês, e depois vocês podem imprimir, se já não tiver impresso, né? Que é importante, e a gente observar aqui as regras de interpretação que esse comentarista colocou aqui. Eita, soneira! Olha só, as 5 regras de interpretação bíblica. Veja que importante. A ciência que estuda a interpretação bíblica chama-se hermenêutica bíblica, como já aprendemos, né? Ela é uma das ciências que todo pregador deveria conhecer, mas que, infelizmente, nem todos conhecem essa parte de interpretar textos. Ela tem por objetivo orientar o leitor para que o texto chegue ao sentido real da porção escriturística lida. Ela baseia-se em uma regra fundamental
de onde procedem as demais regras. Vamos ver a regra fundamental? A Bíblia é a sua própria intérprete. Ainda bem que nós já tínhamos aprendido isso, né? Nós já tínhamos aí falado a respeito de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Os autores da Bíblia sempre falaram a linguagem do povo, que é a linguagem popular. A fala não era técnica ou científica. Todos deveriam entender claramente, o que estava sendo dito, tá? Ninguém deveria ser privado de entender a mensagem por falta de conhecimentos específicos. Por isso que entender os usos e costumes e a linguagem do mundo bíblico nos ajudam a compreender o sentido usual das palavras, consequentemente, o sentido correto, né? Que nós falamos a respeito de contexto histórico, né? Contexto social, que isso tudo é muito importante para facilitar o entendimento aí. Eita, hoje o sonão pegou mesmo. Olha só, a segunda regra. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Aqui trabalha o sentido da palavra dentro da frase. Então é preciso verificar o assunto que o autor está desenvolvendo para determinar o sentido de uma palavra. E isso aqui, irmãos, é muito importante, né? Quando a gente chamou atenção a uma palavra, a gente, para entender o significado dela, precisa ler aquele versículo direito para entender o significado, porque tem palavras que têm significado diferente. Nós já falamos a respeito disso, né? São palavras polissêmicas, poli de muitos, tá? E são significados diferentes, muitos significados, tá? Então a polissemia acontece demais. As palavras mudam de sentido dependendo do assunto tratado. Por exemplo, as palavras sangue e corpo variam dependendo do assunto imediato. Eita, vamos ter que cancelar a aula hoje. Também vemos que a palavra salvo no Antigo Testamento geralmente se referia a algum livramento. Já no Novo Testamento, a salvação em Jesus Cristo, tá bom? Então a salvação, ela só vem através de Jesus. Mas a gente ouve falar de salvação lá no Antigo Testamento. Mas é salvação no sentido de livramento, que foi salvo do perigo, salvo de uma determinada situação. Mas salvação em termos de vida eterna é só a partir de Jesus. Enquanto Jesus não veio, não tinha salvação. A salvação só veio com ele. Amém? Terceira regra. É preciso tomar as palavras... Oxe, não, isso aqui eu já vi. É preciso tomar as palavras em seu sentido indicado no contexto. Aqui trabalha o sentido da palavra dentro do contexto. É necessário analisar as porções do texto que vêm antes e depois do texto escolhido. Então isso aqui é muito importante, né? O contexto imediato, o contexto mediato para... Eita, tá feio o negócio hoje. Para poder ter um entendimento perfeito aí. Quando se acha um texto obscuro na sua interpretação, é preciso ver toda a unidade lógica inteira em que o texto em apreço está inserido, ok? A quarta regra, é preciso tomar as palavras considerando o objetivo do livro. Aqui trabalha o sentido da palavra dentro do livro. Por exemplo, os salmos foram escritos para louvar a majestade santa de Deus. O livro de Atos teve por objetivo mostrar a continuidade do ministério de Jesus por meio da sua igreja. As cartas paulinas são para doutrinação ou ensino, tá certo? Então é cada um dentro do seu objetivo
para que possamos ter o entendimento. E por fim, a quinta regra. A quinta regra é necessário consultar as passagens paralelas, ou seja, texto que tratem do mesmo assunto que o texto em questão. Vocês lembram como que eu chamei hoje aqui nessa aula as passagens paralelas? Lembra ou não? Quem lembra aí? Não lembra? Vocês estão dormindo mais do que eu, né? As passagens que você fala paralelas seriam as referências cruzadas? Referências cruzadas, perfeitamente. Isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito. Então a gente precisa criar o hábito. Quando eu pego uma Bíblia, quando eu quero comprar uma Bíblia, e eu vejo que ela não tem referências, eu não gosto. Eu acho muito ruim. Quer ver se eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho. Ela está muito longe, eu não vou nem pegar. Mas tem Bíblia que ela não tem as referências. Ela é pobre, 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 sabe? E é ruim quando uma Bíblia é assim, porque para você fazer um estudo, para você fazer uma análise com profundidade, precisa ter, né, as referências. Ó, vou pegar um exemplo aqui, que é uma letra bem pequenininha, mas dá para entender. Aqui esse texto, por exemplo, ele não tem referências, tá? Se vocês observarem aí, ó, tá vendo? Tá só o texto bíblico. Não tem referências embaixo, não tem referências no meio, não tem referências na lateral. Isso é ruim, porque para você fazer um estudo numa Bíblia dessa, você vai sofrer muito. Aí quando você pega uma Bíblia dessa aqui, ó, você vai ver que na coluna do meio aqui, ó, aqui na coluna do meio estão as referências. E embaixo, como ela é uma Bíblia de estudo, aqui na parte de baixo, ela vai apresentar comentários, né? Além das referências, ela vai apresentar comentários. Isso é muito bom, ajuda muito para quem está estudando, para quem quer aprofundar no texto. Fala, Daiane. Irmão, essas passagens paralelas também pode-se dizer que cada um com sua maneira de escrever, né? E eu posso pegar, observar detalhes diferentes em cada passagem, que posso acrescentar também. Então, na verdade, a passagem paralela, o que ela vai fazer? Ela vai enriquecer aquele entendimento daquele texto que você leu. Então, ela vai pegar algum ponto daquele texto e ela vai aprofundar. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo rápido aqui. Vamos pegar um texto aqui qualquer, quer ver? Eu estou aqui em João, né? Então, João capítulo 6, por exemplo, ele tem uma referência no versículo 4. Então, por exemplo, o versículo 4 fala assim, ó. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso é João 6 e 4. Então, veja, só de você ler aqui, você já vê que tem palavras aqui que elas vão se encontrar em outras partes da Bíblia. Páscoa, por exemplo, com certeza vai ter. Festa, com certeza vai ter, tá? Então vamos ver as referências, como que as referências vão enriquecer esse entendimento. Então, eu olho aqui, João 6 e 4, ele vai começar citando Levítico 23, 5 e 7. Então, eu vou lá em Levítico, Levítico 23, versículo 5. Vamos abrir aqui o versículo 5. Ó, 23, 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, você vê, 6,4 falou da Páscoa. E a Páscoa
Aí você, mas Páscoa, o que é Páscoa mesmo? Aí ele lá no Levítico 23, versículo 5, ele vai trazer detalhe a respeito da Páscoa. No versículo 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ele está falando sobre como funciona o período da Páscoa, tá bom? Pega outra referência. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Então, você vai lá para Deuteronômio 16 e 1 e olha só o que ele vai falar. Ó, 16, 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então ele deu detalhes a respeito da Páscoa. Deu detalhes a respeito da Páscoa. E ele tem mais uma referência ainda, que é em João capítulo 2, versículo 13, que eu não vou nem abrir, porque eu já sei que é a festa lá de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Tá? Você viu que aqui falou de festa, aí ele vai para João 13 para falar de festa. E além dessa passagem, ele vai falar também em João capítulo 5, versículo 1. Então essas coisas vão aprofundando. Aqui em João 5 e 1, só para a gente poder finalizar, ele fala assim, ó, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então veja, ele pega os assuntos tratados no versículo e ele traz mais profundidade a respeito de partes daquele versículo, tá? Então as referências cruzadas, elas vão ajudar nesse sentido de enriquecer, de dar um direcionamento, tá? E ajuda muito no entendimento do contexto aí, enriquece, ok? Aí nós entramos na quinta regra, né? É necessário consultar as passagens paralelas, ou seja, texto que tratem do mesmo assunto que o texto em questão. Então a gente não tem que se incomodar, sabe? Quando você está estudando um texto, preparando um texto para pregar, para ensinar, para desenvolver-se mesmo, vai fundo, dá uma olhada nas referências, dá uma melhorada, dá uma aprofundada e sem moleza, pega o significado das palavras, vai para dentro do texto, você vai ver que vai valer muito a pena, vai ser uma leitura muito diferente. Por exemplo, caso deseja falar de salvação, é preciso analisar outros textos que falam desse mesmo assunto. Nenhuma doutrina pode ser afirmada em cima de uma única passagem, ela deve considerar toda a Bíblia, ok? Deve-se obrigatoriamente considerar seus ensinamentos gerais. Aí, já indo para a conclusão, portanto, ao analisar as 5 regras, percebemos o quanto é importante ler mais porções de texto e contexto para chegarmos a uma conclusão. Olha, não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes que eu me empolguei no estudo de algum texto e depois, analisando direito, eu fui ver que aquilo que eu estava pensando não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver porque o caminho era outro. Eu comecei a ver o significado das situações, se era aquilo mesmo, e aí toda aquela minha empolgação, todo aquele meu interesse naquele texto foi embora. Porque quando eu fui ver o significado de determinadas palavras, não tinha nada a ver com o que eu estava sentindo, com o que eu estava pensando. Se eu fosse adiante com aquilo, o que eu ia fazer? Forçar o texto. E forçar o texto não é legal, tá? Não é legal. Você viu que o significado não é aquele o qual você estava querendo usar? Larga.
muda de texto, vai para outro texto, pega um Salmo 23 fácil aí, sei lá, dá um jeito, mas não insiste no erro não. Você está vendo que não está certo, sai fora. Ok, meus irmãos, alguma pergunta aí, alguma dúvida? Fala aí, ô Messias. Você mostrou a Bíblia, aqui tem as referências. A minha é bem pobrezinha, a minha não tem referência nenhuma. Quando eu quero consultar referência, eu vou lá no Google. Aí eu coloco o versículo e coloco a referência, aí sai lá várias. Aí depois eu vou me baseando aqui com a Bíblia para ver se procede. Mas como você mencionou aí que tem uma Bíblia aí que é mais rica que a minha, se possível depois passar o nome para eu saber mais ou menos qual que é, porque creio eu que vai ajudar ainda mais do que a minha pobrezinha aqui. Muito bom. Na verdade, essa Bíblia que eu mostrei aqui, ela é a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Inclusive eu tenho ela em PDF, só os estudos dela. Aí depois eu vou ver se vale a pena compartilhar com vocês, tá? Eu não sei se ela tem as referências, mas ela tem só o estudo. Mas depois eu vou compartilhar com vocês aí essa Bíblia. Outra coisa, quando a gente está lendo a Bíblia no celular, ela sempre tem referências também. Quando você lê um determinado versículo, se você observar, se for a Bíblia YouVersion, da YouVersion, no ladinho direito assim, você vai ver que tem um símbolozinho lá, depois eu vou mandar um print para vocês darem uma olhada, que quando você clica ali, ele abre as referências, e é bacana, aquilo ali ajuda também, tá? Porque aí você vai pesquisando em cima daquelas referências ali, e é muito útil. Mas como o Messias falou, a pesquisa pelas referências cruzadas no Google ajuda muito também, tá? Muitas vezes eu pesquiso referências cruzadas no Google e escrevo lá o nome do livro, o capítulo, o versículo, e eu escrevo referências cruzadas. Aí ele vai dar todo o encadeamento de versículos que são interligados com aquele ali. Amém, meus queridos? Muito bom. Então, essas são as regras, tá, da nossa maneira de ler. E aí a gente vai já pular aqui da página 52 para 53. Na verdade, nós vamos dar um break aqui, porque nós vamos entrar no objetivo do autor. Nós vamos deixar esse trecho aqui para a próxima aula, para a gente poder terminar esta lição, tá? Na próxima aula. Mais uma aula para a gente poder concluir, tá? Nesse tempo que resta aqui, a gente não vai conseguir concluir esta lição. Eu espero que os irmãos tenham entendido, que tenha ficado tranquilo. Deem uma lida no material aí, tá? Se tiver alguma dúvida, manda pergunta. Vamos limpar para poder crescermos no conhecimento e na graça. Amém, meus queridos? Então nós vamos estar encerrando, agradecendo a Deus e agradecendo aí a boa vontade e disposição dos nossos irmãos.